Rapidinho, Fabi, só complementando esse ponto, a classe trabalhadora, os mais pobres, usam transporte público, né? As multas se aplicam sobre as pessoas que usam veículos particulares, que são geralmente as pessoas mais abastadas. Isso não é uma incongruência em relação à causa que o senhor defende? Olha, é, o Brasil tem uma das frotas de veículos mais velhas do mundo. Por quê? Porque muito trabalhador tem carro. O cidadão tem um Fusquinha, muito trabalhador trabalha de Uber, então ele usa o carro para trabalhar. Você tem uma quantidade gigantesca de trabalhadores que trabalham como entregadores usando motocicleta. Não é assim que você fala, não, o trabalhador fundamentalmente não tem carro. Não, uma boa parte tem, inclusive porque o cara ele dá um jeito, a duras penas, porque o preço dos automóveis é muito caro, porque justamente o transporte é muito deficitário. Uma vez a gente esteve fazendo campanha, o trabalho político num bairro chamado Vargem Grande, depois de Parelheiros. Você tinha um camarada lá que trabalhava na Zona Leste, demorava 3 horas para ir. Aí uns caras davam um jeito lá, arranjavam um carro velho e ia se virando, porque é o que tinha. Porque senão ficava muito complicado. Então, assim, em grande medida, você pode falar, um carro novo custa 90 mil reais, 100, o modelo mais básico. Bem, mas você tem carros mais antigos que o cara tem, dá um jeito de pagar, passam. É uma situação mais Entendi. complicada, mas É que a gente sempre imagina que a plataforma de esquerda é em prol do transporte público. Mas, enfim, candidato, eu queria falar de educação. O senhor fala muito ali em reverter privatizações, mas São Paulo teve uma queda importante do índice do IDEB, né, do índice de desenvolvimento da educação, e o seu plano não tem um projeto específico para reverter essa piora na educação de São Paulo. E aí eu queria entender, o senhor não considera a educação uma prioridade? consideramos. Nós consideramos que o principal problema da educação aqui não é nenhum plano que você poderia dizer assim que seja milagroso, mas seria, principalmente, nós temos que retomar o orçamento da cidade, do estado e do governo federal que está sendo roubado pelos especuladores financeiros e pelos bancos. Porque vários candidatos vão vir aqui e vão falar, não, o município tem dinheiro, vai conseguir fazer A, B ou C. Nós temos que dizer francamente, o município não tem dinheiro. Você vai falar, não, mas é o maior orçamento de qualquer município da cidade. Tudo bem, mas o fato de ser o maior orçamento não quer dizer que é bom. Aí você vai ver, por exemplo, vou pegar uma estatística aqui que é estadual, mas isso se repete a nível de município. Você tem arrecadado em tributos federais no estado de São Paulo 400 bilhões. Esses 400 bilhões vão para o governo federal e voltam 4. Aí você fala, então é culpa do Lula. Não, porque o Lula também está sendo chantageado com o chamado serviço da dívida. Então falta dinheiro para educação, falta dinheiro para saúde. A nossa posição é simples, nós temos que arranjar orçamento, pagar os professores de forma decente, nós temos que diminuir o número de alunos por sala de aula, e nós temos que colocar os professores e a comunidade escolar no controle da administração das escolas. Porque a burocracia, seja do município, do estado, do governo federal, ela não usa o serviço e ela não está muito preocupada com garantir a qualidade disso daí. Agora, a comunidade está. Então, o nosso programa, veja só, você falou que nós não temos uma proposta específica, etc. Porque os problemas aqui não são você pegar um modelo que o cidadão vai chegar e falar, não, o modelo foi feito em Barcelona, funcionou, aumentou o índice por 0,33%, etc. Até porque nós já tivemos prefeito nessa cidade de esquerda, de direita, de centro, já teve PT, já teve PSDB agora, nós já teve inclusive o PSDB meio bolsonarista, estilo João Dória, e ninguém conseguiu um resultado significativo. Então, nós temos que nos perguntar o que está sendo feito de errado. Na minha opinião, é que o pessoal fala muito, põe muitos dados, mas não entra na raiz dos problemas. Zeladoria. Na área de zeladoria, o seu plano de governo traz a proposta de liberar geral para camelô e vendedor ambulante, né? Diz o seguinte: os camelôs e ambulantes não devem ser reprimidos. Uma das questões da cidade de São Paulo é justamente a zeladoria e o quanto as pessoas se preocupam, né? Calçadas ocupadas, o prejuízo para os pedestres, os vendedores ambulantes sem controle, sem legalização, espalhados pelas ruas, inclusive fechando algumas ruas. Queria saber, isso não vai transformar a cidade de São Paulo num verdadeiro caos, com um liberou geral para vendedor ambulante e também para camelô? Olha, a cidade já é um verdadeiro caos. Agora, nós temos um problema aqui.
o sistema político, o Estado e os empresários, eles têm que escolher. Ou eles arranjam um emprego para o pessoal ganhar um salário decente, ou eles deixam o cara se virar para arranjar um salário. Não dá para você ir lá e tirar os dois do cidadão. O cara que é o camelô que está ocupando ali, como você falou, fechando uma rua, ele não é causador do problema, ele é vítima. Então, nós temos um problema aqui que é a fome, o desemprego e o empobrecimento geral da população. Então, nós temos, como medida emergencial, tem que liberar. O cara tem que trabalhar. Aí você vai falar, mas o calçada, etc. Olha, o pão na mesa do trabalhador vale mais do que um bloqueio de calçada. Se tivesse emprego, se o cidadão conseguisse arranjar emprego com facilidade, etc., a gente poderia discutir como melhor fazer. Mas numa primeira medida, vamos entender, isso aqui é uma emergência. Nós temos que liberar. E tem que não fazer pergunta. Chega lá e fala, mas o cidadão isso, o cidadão aquilo, vai ter confusão? Vai. Mas, num primeiro momento, nós temos que resolver o problema fundamental, que é fazer com que as pessoas tenham renda, que elas consigam comprar comida, e isso vai fortalecer a economia geral. Porque se o cara tem dinheiro para comprar uma geladeira, a economia vai lá e melhora. Se ele tem dinheiro para comprar um material de construção para melhorar a casa dele, a situação vai lá e melhora. Nós não podemos, de forma alguma, restringir o direito do cara. Candidato, mas qual é a sua proposta para geração de emprego? O senhor está propondo só liberar todos os camelôs em qualquer lugar da cidade. Qual é a sua proposta para geração de emprego para as pessoas? Bem, vocês citaram o nosso programa em vários... Perdão, eu não ouvi o que você disse. O senhor está propondo liberar camelô em qualquer ponto da cidade, irrestritamente, né? Sem respeitar qualquer tipo de zoneamento, dizendo que é problema dos empresários, que eles têm que criar, independente de como a economia estiver funcionando. Mas qual é a sua proposta como gestor público para estimular a geração de emprego, para ir na raiz do problema? Vocês citaram várias vezes o programa que nós apresentamos aqui. Lá, nós temos um trecho importante do programa, que é a criação de um grande plano de obras que seja intensivo em mão de obra. O que quer dizer isso daí? Você vai precisar de baixa automação para gerar mais emprego mais rápido. Isso daí funciona em todos os cenários onde foi feito. O Lula está fazendo uma coisa parecida com o PAC, mas ainda por conta do verdadeiro assalto do mercado financeiro ao orçamento federal, ele não consegue fazer da forma que ele gostaria. Mas nós temos que fazer aqui a mesma coisa. Nós temos que fazer uma grande quantidade de obras públicas. Você tem que calçar coisa, vamos calçar. Tem que melhorar a situação de prédios públicos, vamos fazer tudo isso daí, porque na hora que você injeta dinheiro, o cidadão consegue comprar as coisas e a situação econômica melhora. Agora, eu acho que a culpa é sim dos empresários. Eles roubaram o orçamento federal, eles conseguem lucrar milhões aí, pagam salário de fome, tudo por quê? Porque o esquema do mercado é, quanto mais o capitalista ganhar, melhor, quanto menos o trabalhador ganhar, melhor ainda, porque eu ganho mais dinheiro. Se é assim, é um vale tudo. E o nosso trabalho aqui, nós não vamos falar, nossa política não é governar para todos. Nossa política é que os trabalhadores governem.